Olá, pessoal, dando início à leitura do nosso livro, Marcos Pontes. Como falei no vídeo anterior, vamos ler a introdução. O transtorno do espectro autismo. A descoberta do autismo é relativamente recente. Nos anos 1940, Leo Carner e Hans Asperger descreveram pela primeira vez esse transtorno, confundindo até aquele momento com outras doenças mentais, como a esquizofrenia. Desde então, foram dados passos enormes em relação a tanto o enquadramento do diagnóstico quanto ao desenvolvimento do modelo de intervenção educativo e didática. Reabilitava a clínica, quanto ainda às estratégias, aos materiais e aos instrumentos específicos. Hoje sabemos reconhecer o autismo, temos instrumentos válidos para o diagnóstico precoce, mas a pesquisa absolutamente não terminou. Conhecemos pouco a causa. Ainda não sabemos se é possível preveni-lo, não temos um tratamento resolvido. A palavra autismo deriva-se do grego de autos, ou seja, em si mesmo, e se refere a um conjunto de alterações no desenvolvimento cerebral que envolve um comprometimento das habilidades sociais, comunicativas e comportamentais. Os transtornos do espectro do autismo são considerados um conjunto de espectro, pois as manifestações variam amplamente em termos de tipologia e, entre aspas, gravidades. As causas. Ainda hoje não sabemos o que exatamente leva ao autismo, embora a pesquisa tenha feito progressos muito significativos. Pensa-se que, na origem desses transtornos, a anomalia dos neurônios, das conexões entre eles. Então, aqui na introdução, o autor está nos falando, né, que ainda não se sabe a causa principal do autismo, mas pelos estudos nós sabemos que pode ser causas ambientais, causas orgânicas, né? Às vezes até mesmo a questão genética, mas ainda a ciência não comprovou, né? Qual que é a causa principal. Mas ainda hoje amplamente demonstrando que as causas do transtorno do espectro do autismo não devem ser atribuídas nem a erros educativos, nem a conflitos familiares, não há provas da influência de fatores externos que ocorram após o nascimento, as vacinações, alimentação, gestão de substâncias tóxicas, interações com os pais. As crianças autistas nascem com esse transtorno e os pais não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Realmente, nós sabemos, né, igual eu que trabalho com crianças com deficiência, né, no atendimento educacional especializado, a gente sabe que as famílias muitas vezes ficam angustiadas quando, né, recebem o diagnóstico de uma criança autista. As mães muitas vezes entram em estado de luto, se sentem culpadas, né, é um período muito difícil para as famílias. Mas como o autor traz para nós, as crianças nascem, né, e não é culpa da sua família. Características e sintomas dos transtornos do espectro do autismo. O Manual Diagnóstico Mais Credenciado, DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, da American Psycho Association. Na sua última revisão, descreve os transtornos do espectro do autismo como caracterizado por um comprometimento grave e generalizado em duas áreas do desenvolvimento: as das capacidades de comunicação, interação social, dos interesses e das atividades. Então, nós já temos também o DCM-11, né? Tem o 5, agora nós já temos o 11. Em relação aos déficits na comunicação social e na interação social, observa-se que as pessoas com autismo geralmente preferem ficar sozinhas. Quando interagem com os outros, muitas vezes evitam o contato visual e não utilizam expressões faciais para estabelecer vínculos. Têm dificuldades de interpretar as expressões dos pensamentos dos outros e de entrar em sintonia com eles. Podem ter dificuldade de entender como e quando intervir em uma conversa e de reconhecer palavras inapropriadas ou deselegantes. Todos esses fatores fazem com que, frequentemente, os outros as considerem estranhas ou excêntricas, com o risco de serem isoladas. Por isso que é importante, em todo contexto social, familiar, na escola, trabalharmos, né, essa questão da diversidade das pessoas autistas, mesmo que elas recebam o mesmo diagnóstico,
elas são diferentes e cada uma tem sua especificidade. E isso é importante fazer com que o conhecimento chegue em toda a sociedade, para evitar as questões dos preconceitos, entre outros. Então, pessoal, por hoje é só e nós continuaremos no próximo vídeo a leitura deste maravilhoso livro.